autoridade e fé. Essas são algumas das características do centurião de Cafarnaum. E é sobre essa história que eu quero falar com você hoje. Mas fique aí com a gente até o final desse vídeo. Não deixe de curtir, deixar aí o seu like, compartilhar com seus amigos, com seus familiares e no final dizer aí o que essa palavra falou com você, amém? Hoje nós vamos ler aqui no livro de Lucas, nós vamos ler no capítulo 7, do versículo 1 ao 10, que diz assim: a cura do servo de um centurião. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou sujeito à autoridade, tenho soldados sob meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E quanto ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se à multidão que o seguia, digo-vos que ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam sãos o seu servo. Eu quero falar sobre algumas características que esse centurião tinha. Primeira característica, ele era uma pessoa empática. Essa pessoa que estava doente era um servo dele. Ele poderia apenas pegar um servo são, um servo sadio, e substituir o servo doente. Afinal, era um servo dele. Ele poderia muito bem substituir um empregado por outro até que ele sarasse, ou enfim, até que algo acontecesse. Mas não. Ele se pôs no lugar daquele soldado. Ele era uma pessoa empática, uma pessoa que se preocupava com seu servo, uma pessoa que se preocupava com o próximo. Segunda característica, ele era uma pessoa humilde, uma pessoa que não se aproveitou do seu cargo, não se aproveitou da sua posição para falar com Jesus. Um centurião era um soldado que comandava um pelotão com 100 soldados. Era uma pessoa que poderia executar leis. Era uma pessoa que tinha muitas pessoas ali que o serviam, que estavam debaixo do seu poder. Mas nem por isso ele se colocou numa posição mais alta e foi até Jesus. Muito pelo contrário. Ele, por ser um gentil, por não ser judeu, por não ser da descendência de Abraão, ele não se achou digno de ir falar com Jesus. E então ele mandou judeus para falar com Jesus. Mas ele não quis incomodar o mestre, porque ele sabia a diferença entre poder e autoridade. Ele sabia que ele tinha uma autoridade sobre o servo dele, mas ele sabia que ele não tinha poder para curar e que Jesus tinha. Então ele reconhecia a autoridade e o poder de Jesus. E ele pediu então que apenas Jesus lançasse uma palavra. Ele era um homem de fé e ele pediu que apenas Jesus lançasse uma palavra de cura, que o servo dele seria assim curado. É um homem que nós podemos aprender muito com a fé dele. Porque não importa aonde nós estejamos, Jesus, o Senhor, Deus, Ele pode curar, independente de onde nós estamos, independente de onde vem a nossa oração. O Senhor está em todo lugar. O Senhor ouve todas as orações. E apenas uma palavra dele é o suficiente para curar, para salvar, para libertar. E Ele está atento para ouvir as nossas orações. Então eu quero te encorajar com essa palavra
a orar, a buscar a presença do Senhor na sua vida e a entregar a Ele toda essa situação que você está vivendo. Entrega-se ao teu caminho e o mais Ele fará na sua vida, amém? Que essa palavra ela venha falar profundamente no seu coração e não deixe de colocar aí nos comentários que ela falou com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde.